Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma live de pós-jogo no canal do Pedrosa para a gente falar sobre essa goleada vergonhosa que o Vasco acabou levando do Atlético Mineiro, jogando com o time reserva, o Atlético dentro de casa, na Arena MRV. E aí um 5-0 sonoro construído mais uma vez pelas partidas patéticas de jogadores que acabam prejudicando o Vasco o ano inteiro, como por exemplo Matheus Carvalho e principalmente Hugo Moura. A gente vai falar muito sobre isso aqui, do que aconteceu, mas sem dúvida alguma não só sobre o trabalho desses dois jogadores, que é um trabalho patético em 2025, mas também sobre o trabalho totalmente irregular de um sistema defensivo que inexiste dentro do Vasco da Gama, e não só sobre esse jogo, assim, a gente vai analisar o Campeonato Brasileiro inteiro do Vasco pelo que aconteceu, sob o prisma não só de sistema ofensivo, mas também de sistema defensivo, e também para a gente constatar algumas coisas aqui em relação ao que aconteceu com o Campeonato Brasileiro, que a gente pode chamar, sem dúvida alguma, de vexame, que o Vasco acabou representando essa camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é esse grupo de jogadores que chega ao seu terceiro ano seguido sem saber o que é não brigar para não cair. O Vasco ficou em 10º no ano passado, mas o Vasco brigou praticamente o campeonato inteiro para não cair. O Vasco em 2023 se livra na última rodada. O Vasco em 2025 se livra na penúltima rodada com uma incompetência que é muito característica de clubes que foram rebaixados. Inclusive, os rebaixamentos que aconteceram na temporada 2025, e 25, e que a gente acabou de ver até algumas surpresas, como por exemplo o Ceará rebaixado, eles mostram para o Vascaíno que mais uma rodadinha, mais 2 rodadas, o Vasco da Gama poderia estar hoje rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E um Campeonato Brasileiro que só não traz mais um viés de tragédia, porque o Vasco ainda tem uma Copa do Brasil pela frente para poder jogar, terminou fora da zona de classificação da Sul-Americana, o que é uma vergonha de um time que deveria pelo menos tentar ficar entre os 10, mas vai acabar sendo classificado, pelo que eu entendi, com a vaga que vai abrir da Copa do Brasil. Se o Vasco não for campeão da Copa do Brasil, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians estão na zona da Sul-Americana, ou seja, esses times eles vão acabar indo para a Libertadores diretamente pela Copa do Brasil, o que abre uma vaga para Copa Sul-Americana com o Vasco na 14ª colocação, o que também salva o Vasco de jogar a Copa Rio-Sudeste, o que seria mais um marco aí do século vergonhoso que o Vasco vem fazendo. Tem muita culpa do Diniz, tem muita culpa do grupo de jogadores, tem culpa também da gestão que montou esse elenco, que não foi o caso do Fernando Diniz, mas sim da gestão de forma geral. Mas a gente vai falar muito sobre alguns atletas aqui, principalmente sobre a reformulação que tem que acontecer por ano de 2026, porque a mentalidade fracassada ela está totalmente enraizada nesse grupo de jogadores que vem lá desde 2023, principalmente a maioria deles, e que muitos desses jogadores hoje não têm mais a mínima condição de vestir a camisa do Vasco da Gama. E aí a gestão do Pedrinho, que até conseguiu formar um bom time titular, ela não pode mais ficar se queixando e se culpando da herança da 777. O Vasco está indo para a quarta janela sob o comando deles, e isso já passou do tempo o suficiente para detectar alguns jogadores que podem e são importantes para um elenco do Vasco da Gama e outros que não têm a mínima condição. Um deles, ou melhor, dois deles, a gente já começa falando sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, mas que não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, e assim, é uma frase que eu detesto utilizar, mas aqui no canal do Pedrosa eu avisei. Avisei principalmente sobre jogadores como Matheus Cocão, Matheus Carvalho, um jogador que foi recuperado pelo Fernando Diniz após ele ter sido escanteado na janela do meio do ano. Teve algumas propostas, até uma proposta de Israel, e não saiu. E o Fernando Diniz, logo no início do trabalho dele, resolveu apostar em Matheus Carvalho. Um jogador que já teve problemas, inclusive, extra-campo, um jogador que, desde que vestiu a camisa do Vasco, até em algum momento ali, de 23 para 24, pareceu que ia ter algum tipo de crescimento, mas em nenhum momento assumiu a responsabilidade do que é realmente defender as cores do Cruz Maltino. Um atleta fraco tecnicamente, com o nível do time que ele realmente saiu, do Náutico da Série C. Eu achava realmente que o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho poderia subir de nível no Vasco da Gama, até porque era muito novo, mas ele só mostra pra gente que ele não tem a mínima condição. E a derrota do Vasco, ela começa principalmente com o erro do Matheus Carvalho, que apesar do bate-rebate, do gol que o Vasco tomou ali do Júnior Alonso, para quem se lembra, para quem viu o jogo, principalmente quem reparou isso, o Matheus Carvalho ele erra um domínio que, se ele fosse meu colega de pelada, ele certamente tomaria uma cobrança da minha parte. Mas não, ele não é meu colega de pelada, para nossa tristeza e para alegria dele mesmo, que hoje está vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas não tem a mínima condição para fazer isso. Ele erra um domínio, ele gera o escanteio para o Atlético Mineiro, o escanteio, inclusive, que acaba gerando o gol do Atlético Mineiro
após o bate-rebate, o Júnior Alonso, todo mundo ficou olhando e o Vasco toma o primeiro gol por conta do escanteio gerado de forma bizonha do senhor Matheus Carvalho. Não só ele, mas assim, o sistema defensivo hoje montado pelo Vasco da Gama é um sistema defensivo que a gente pode olhar com muito carinho para fazer parte da reformulação que eu espero para 2026. Vitor Luiz, Daniel Fusato. Eu prefiro dar oportunidade para o Felipe Gabriel. Com todo respeito ao Daniel Fusato. Ele teve 2 oportunidades dentro do Campeonato Brasileiro, 3 oportunidades. Eu esqueci do jogo do Inter. O jogo do Inter é até um pouco cruel com ele, porque ele toma o gol, para mim aquilo ali é falha, mas ele entra frio depois da expulsão do Léo Jardim incorreta. O jogo contra o Mirassol, ele toma um gol em que ele falha bizonhamente e aquilo também causa a derrota do Vasco, 3-2 Mirassol. E hoje, mais uma vez, ele é um jogador que se mostrou totalmente sem a segurança necessária para poder vestir as cores da camisa do Vasco da Gama. E aí eu olho para a base, eu vejo que tem o Felipe Gabriel, que é um goleiro que frequenta a seleção de base do Campeonato Brasileiro e que deveria ter recebido mais oportunidades, muito mais até do que Daniel Fusato. Felipe Gabriel, que é da base, não só da base, mas também é um jogador que nasceu no Vasco, que tem o que se espera de um goleiro com a seriedade que é para vestir a camisa do Vasco da Gama.